Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal FD Contábil. Eu sou Felipe Donadelli, sou contador e vou falar hoje um pouco sobre o DIFAL da Lei Complementar 190/2022, que é aí popularmente conhecido como DIFAL do e-commerce, que está causando aí um tumulto muito grande esse início de ano, não é, para os comerciantes e para os estados também. Acredito que se você está aqui, você já deve estar mais inteirado do assunto, então eu vou resumir um pouquinho o que aconteceu no último ano até agora e falar um pouco sobre o posicionamento de alguns estados também quanto à cobrança do DIFAL, para que você consiga entender aí, ter um norte de como proceder daqui para frente, tá bom? Se você gostar do conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe para as pessoas interessadas. Então aconteceu, né, resumindo aí um pouco, que é uma lei, né, foi criada a emenda constitucional 87 de 2015, instituindo a cobrança, através também do convênio 93 de 2015, do DIFAL, do diferencial de alíquotas nas vendas interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, que é basicamente ali o e-commerce, né? Uma pessoa, um consumidor final não contribuinte, uma pessoa física, adquire uma mercadoria online e essa mercadoria vem lá de um outro estado, um outro fornecedor, né? Então, para tentar regulamentar aí a partilha do ICMS entre os estados, não é, para que não haja aí, tentando conter um pouco a guerra fiscal que sempre existiu nessas operações interestaduais, foi criado esse convênio, né, o convênio 93 de 2015 regulamentou e a emenda constitucional 87 de 2015. Desde então já surgiram aí muitas dúvidas, muitos questionamentos por parte do contribuinte contra os estados, né? Saiu inclusive a ação direta de inconstitucionalidade do Dias Toffoli, que proibiu, né, a cobrança desse DIFAL para as empresas optantes pelo Simples, por descaracterizar ali o regime simplificado de tributação, e as empresas normais foram recolhendo, né? Aconteceu que ano passado a STF julgou inconstitucional essa cobrança, deu um prazo para os estados regulamentarem, ou seja, para que esse ICMS de FAO pudesse ser cobrado, ele deveria estar incluso em lei, não sendo apenas o convênio, né, o convênio 93 de 2015, ele não é suficiente para regulamentar a cobrança. E deu um prazo, não é? O prazo que o STF deu ao Congresso foi até 31 de dezembro de 2021, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2022, não existindo lei regulamentando o DIFAL, ele passaria a ser inconstitucional e não deveria mais ser recolhido pelos contribuintes, né? Então o Congresso correu, criou os projetos de lei 32 e 33 de 2022, onde o 32 falava sobre a regulamentação do DIFAL para as empresas de regime normal e o 33 para as empresas do Simples Nacional. A PL 32 de 2021, então, que é sobre o DIFAL das empresas regime normal, ela foi aprovada em dezembro do ano passado, enquanto a 33, que é para as empresas optantes pelo Simples, ainda não foi julgada. Dada a correria em dezembro de 2021, alguns estados, como São Paulo, Paraná, se eu não me engano Santa Catarina, já adiantaram ainda em dezembro e alteraram a sua lei do ICMS, mesmo sem ter a lei sancionada pelo governo federal, tá? Então foi uma medida que os estados fizeram após a aprovação da PL, eles já alteraram a sua lei em 2021 para que eles pudessem fazer a cobrança desse DIFAL em 2022. No entanto, o governo federal ele sancionou a lei apenas em 2022, que é a Lei Complementar 190 de 2022. Então, a partir desse momento, já começou a gerar muita dúvida nos contribuintes e já temos aí diversos advogados tributaristas batendo na tecla de que esse ICMS de FAO não deve ser recolhido em 2022, pois ele deve respeitar aí o princípio da anterioridade anual e passar a ser recolhido apenas em 2023, tá? A partir desse momento, o contribuinte, aí, você, lojista, comerciante do ramo aí do e-commerce, do comércio eletrônico, você precisa entender que já nós entramos num debate jurídico e não contábil, né? É algo que foge da esfera contábil e da decisão de um contador de lhe falar o que deve fazer ou não, tá bom? O que acontece agora, como eu falei, alguns advogados tributários já estão batendo nessa tecla,
Já temos aí empresas entrando com mandato de segurança para não fazer o recolhimento, e tudo isso vai virar um embate jurídico até existir uma decisão definitiva. O que acontece é que, como eu falei antes, alguns estados, São Paulo, Paraná, eles já alteraram a sua lei no ano passado, em 2021, em dezembro de 2021, para regulamentar esse imposto, né, o DIFAL. Mesmo sem ter a lei complementar, que só foi regulamentada em janeiro de 2022, tá? Por isso, alguns estados eles já vão iniciar a cobrança nesse ano de 2022, respeitando o princípio da anterioridade nonagesimal, tá? Que são os 90 dias. Como eles alteraram a lei em dezembro de 2021, eles precisam aguardar aí pelo menos 90 dias para instituir novamente a cobrança desse ICMS de FAO no início aí do exercício 2022, ou seja, muitos estados vão respeitar esse princípio da noventena e vão passar a cobrar o ICMS de FAO a partir de abril de 2022, tá bom? Acontece, não é? E como nós falamos aqui, então, alguns advogados já estão fazendo com que seus clientes abram pedidos, entrem com mandato de segurança para não fazer o recolhimento esse ano, não é fazer o recolhimento só no ano de 2023. Mas é provável que a maioria dos estados passe a exigir o ICMS de FAO a partir de abril desse ano, e você vai precisar estar preparado, ou vai recolher, não é? Vai seguir o caminho mais conservador, que é respeitar aí o que o Estado está pedindo, né, e a partir de abril já voltar a fazer o recolhimento do DIFAL, ou vai para a esfera jurídica, vai entrar com mandato de segurança, você precisa entrar em cada estado daí, tá? São então 26 estados mais o Distrito Federal. É importante você entender que o teu departamento jurídico precisa entrar com mandato de segurança em todos os estados para que você consiga ali uma liminar, para que você consiga comprovar, quando você for parar num imposto fiscal, que você não está recolhendo por uma determinação judicial, ok? O que eu quero alertar algumas coisas aqui é o entendimento de alguns estados também, porque não são todos os estados que estão respeitando o princípio da noventena. Existem alguns estados que estão exigindo a cobrança do ICMS de FAO já desde 1º de janeiro de 2022. Então, devemos observar e tomar alguns cuidados, porque é provável que em algum momento você vendendo para algum desses estados, mesmo antes do início do mês de abril, o estado faça a exigência do recolhimento do DIFAL, tá? Então você já tem que estar aí preparado, ter uma boa assessoria jurídica para isso, né? Então, por exemplo, aqui, o estado da Bahia, do Pernambuco e do Piauí, eles instituíram lá que a cobrança ela continua normalmente. Então eles estão exigindo desde 1º de janeiro de 2022. Então, se você está fazendo vendas para esses estados, é bom que você observe isso, que esses estados estão exigindo a cobrança. Então vai caber a você aí entrar com esse mandado de segurança judicial já nesses estados para não fazer o recolhimento, ou, né, numa situação emergencial, acabar tendo de recolher caso essa mercadoria fique presa lá num posto fiscal. Tá? Esses são os estados, por enquanto, que nós temos conhecimento que já estão fazendo a cobrança, estão exigindo a cobrança desde o dia 1º de janeiro. Por exemplo, nós temos Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, São Paulo, Tocantins. São estados que vão respeitar o princípio da noventena. Então, de janeiro a 31 de março, esses estados não devem cobrar de vocês o ICMS diferencial de alíquotas. É bem provável que vai passar naturalmente, que a partir do mês de abril, do início de abril, que nos postos fiscais esses estados passem a exigir o recolhimento do DIFAL, tá bom? Aí, novamente, segue aquela premissa que nós falamos anteriormente, de ou você já ter um mandato de segurança, apresentar e não fazer o recolhimento, ou seguir por um lado mais conservador e vai fazer o recolhimento a partir desse mês de abril para esses estados, tá bom? Uma outra novidade, né, que aconteceu aí nos últimos dias foi a ADI 7066, tá? Que é da ABMAC, que ela protocolou lá falando, não é, sobre o respeito à anterioridade anual, dizendo que o DIFAL deve ser recolhido apenas a partir de 2023,
né, que foi protocolado lá no STF, a ADI 7066 e a ADI 7070, que é do governo de Alagoas, tá? O governador do estado de Alagoas protocolou uma ADI onde ele contestou a determinação do ICMS de FAO ser devido apenas 3 meses após a criação de um portal com as informações do DIFAL. Nessa ADI protocolada pelo governador de Alagoas, ele contestou e falou que não é necessário criar um portal para fazer a continuidade da cobrança, já que todos os estados e o Distrito Federal eles possuem sistemas e procedimentos técnicos adequados, né, que possibilitam a continuidade do recolhimento. Ele ainda falou sobre a interrupção do DIFAL, que desregula o sistema tributário e acentua as diferenças, né, regionais, porque vai causar aí prejuízo para os estados menos desenvolvidos. Então, nessa ADI 7070, o governo de Alagoas está questionando aí, não é, esse período. Ele ainda fala sobre não existir a necessidade de se cumprir a anterioridade anual, já que a Lei Complementar 190/2022 ela só foi editada para cumprir as exigências do STF, não é, de uma cobrança que já existia no Brasil, que é o ICMS de FAO. Então ele quer dizer ali que, né, não tem por que ser respeitada a anterioridade anual, já que não houve criação ou majoração de imposto ou alíquota. A lei complementar ela só veio para editar algo que foi solicitado pelo STF. A cobrança no ICMS de FAO ela é a mesma desde 2015. Então não há a necessidade de respeitar a anterioridade anual nem a nonagesimal. Tá? Até o momento essas são as novidades que a gente teve sobre o DIFAL, tá bom? Então cabe a você verificar um pouco com o seu departamento jurídico, porque isso foge da esfera contábil, tá bom? Verificar as necessidades, os riscos, os custos de você decidir aí se você vai recolher a partir de 2022 ou não, né? Então é sempre indicado aí que você tenha um bom advogado do seu lado para fazer um jurídico forte, para que você esteja sempre evitando, né, de cometer evasão fiscal aí, trazer qualquer problema maior para sua empresa, tá bom? Se vocês têm alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Um grande abraço a todos e tchau!